Fala traders, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem simplificada o melhor indicador para ganhar dinheiro com day trade. Antes de qualquer coisa, já dá aquela força clicando no like, se inscrevendo nesse canal e nos ajude aí a bater a meta de 1.000 de inscritos em 2023. Além de nos ajudar aí a bater essa pequena meta pessoal, você vai receber todas as notificações de novos vídeos. Esse canal vai ser extremamente colaborativo, então por último, depois que você fizer aí todos os passos que eu passei anteriormente, comenta aqui embaixo quais são os temas que você quer ver no próximo vídeo. Pessoal, é o seguinte, se você pudesse aí prever o que o preço vai fazer antes dele realizar o movimento, seria bom para suas operações? Pois é, esse indicador te mostra a intenção do gráfico, o que ele está pretendendo fazer nos seus próximos intervalos de preço. Vale salientar que de forma alguma você vai poder operar baseado apenas nesse indicador. Na verdade, você vai utilizá-lo para ter uma vantagem competitiva em relação aos outros traders do mercado. E além disso, esse indicador ainda vai dar contexto ao que você está fazendo aí diante do gráfico. Quanto mais contexto você tiver, ou seja, quanto mais informações confluentes você tiver ao seu favor, para tomar uma decisão da direção do preço, seja ela compradora ou vendedora, é melhor, não é mesmo? Para utilizá-lo aí, você vai precisar adicioná-lo no console do TradingView, que é a nossa principal ferramenta de análise. Inclusive, se você ainda não tem conta, eu deixei um link aqui direto para essa ferramenta que está aqui na descrição desse vídeo. Então, para a gente iniciar aí, vamos lá para a minha tela para eu te explicar na prática como utilizar esse indicador que prevê o futuro. Aí pessoal, agora aqui na minha tela eu vou mostrar para vocês como esse indicador funciona na prática, tá? E nós vamos identificar 3 tipos de circunstâncias com ele, tá? A primeira é divergência, a segunda é convergência e a terceira é exaustão. Todos os 3, esse grupo de características que nós vamos encontrar no gráfico com esse indicador pode prever o futuro do movimento do preço, tá? Ele vai demonstrar para a gente ali, de forma probabilística, a maior tendência posterior àquele movimento, beleza? E para isso a gente vai utilizar lá o nosso TradingView, que é a nossa principal ferramenta aqui de análise, e você precisa para identificar aqui 2 coisas, o gráfico e esse indicador que já vem plotado automaticamente, que se chama indicador de volume. É com ele que nós vamos identificar as possibilidades aí dos próximos movimentos do preço, beleza? Caso ele não esteja aí plotado, simplesmente você vai aqui em indicadores, clica em indicadores e aí você vai digitar volume. E aí o que aparecer, somente escrito volume, você clica nele e já vai plotar automaticamente, tá? Tem diversos indicadores aqui criados com volume, mas você vai setar aí o volume apenas, beleza? Assim que você clicar, ele já vai plotar automaticamente aqui e vai vir dessa forma aqui exatamente, tá bom? Olha só, pessoal, eu vou explicar para vocês como funciona, tá? O preço demonstra para a gente aqui através dos candles intervalos de preço. Nesse caso em específico, nós temos aqui cada vela representando 15 minutos. Então, quando eu altero o tempo gráfico, eu também altero o tempo de vela, tá? Isso significa que cada vela dessa teve 15 minutos de representatividade do preço. Quer dizer que a vela começou aqui e ela terminou aqui. Dentro de 15 minutos ele fez todo esse movimento. Não necessariamente ele fez direto, ele pode voltar, retornar e continuar nesse movimento de zigue-zague aqui de cima para baixo, de baixo para cima, até finalizar aqui. O que importa a gente saber é que dentro de 15 minutos o gráfico começou aqui e terminou aqui. Ele representa então, de forma prática e resumida, que o preço se movimentou aqui dentro desse range, desse tempo de preço, tá? E aqui no volume nós temos o que nós chamamos de barra-barra, tá? Então cada barra dessa vai representar aquele intervalo de 15 minutos do preço. E se eu altero aqui um tempo gráfico para 4 horas, por exemplo, cada barra dessa também vai representar uma vela, ou seja, um tempo gráfico de 4 horas. E o volume, ele indica para a gente o volume financeiro movimentado dentro daquele período ali de movimentação do preço, tá? O que isso significa? Significa que esse indicador ele vai medir para a gente não a quantidade de pessoas que estão movimentando ali operações de compra ou de venda, na verdade ele vai identificar indiferentemente da direção, se existem compradores ou vendedores, ele vai somar todo esse volume de negociação em valores monetários e vai indicar para a gente aqui simplesmente de uma forma bem dinâmica. Quanto maior aqui a barra, maior o volume ali negociado dentro daquele tempo, beleza? Entendido isso, já sabemos aqui então que a diferença entre as barras aqui
é a quantidade de volume financeiro movimentada. E vamos fazer a seguinte analogia para você entender o que esse indicador ele faz, tá? Vamos supor que você está numa base da NASA e vocês precisam enviar um foguete. Então vocês vão precisar do foguete e, claro, combustível, tá? E o nosso volume aqui ele vai representar a quantidade de combustível. Então vamos supor que esse foguete ele está saindo da Terra e está indo diretamente para a Lua. Quando ele está no meio do caminho, esse volume, ou seja, o combustível começa a acabar aí desse foguete. Então, automaticamente, se o combustível está acabando, ele não tem mais força para subir, automaticamente ele vai começar a cair até voltar ali para a base da NASA, beleza? E o cenário inverso, ele também vai acontecer da seguinte forma. Vamos supor agora, então, que você está saindo lá da Lua e está vindo para a Terra, beleza? Então, da Lua, o seu foguete está saindo e está indo em direção à Terra. Automaticamente o seu volume, ou seja, o seu combustível, ele começa a acabar. Então, naturalmente, o seu foguete vai começar a retornar e vai lá para a base. Feita essa analogia, então nós já entendemos que o volume ele vai representar aqui o combustível do nosso preço. O preço é o foguete e o volume é o nosso combustível, beleza? Em outras palavras, o volume ele vai identificar o interesse daquele movimento, beleza? Se o foguete está saindo da Lua e está indo para a Terra e o combustível está acabando, a tendência é que ele retorne para a base. E se o inverso acontecer, se o foguete estiver saindo da Terra indo para a Lua e o combustível estiver acabando, naturalmente que o preço vai representar isso voltando ali para a base. Certo? Entendido isso, eu já vou trazer aqui um exemplo bem claro de divergência no preço, beleza? Nós temos então o foguete subindo, o preço subindo, mas nós temos aqui o combustível acabando. Nesse caso, o volume está diminuindo, ou seja, o interesse está diminuindo naquela direção do preço. Se o interesse, o combustível está acabando, naturalmente o que nós temos posterior a isso é que o preço vai expressar isso de forma contrária. E exatamente isso que acontece, o preço começa a despencar. Isso que eu identifiquei para vocês aqui, pessoal, nada mais é que a nossa primeira etapa aqui de conhecimento, que é a divergência, beleza? Existe uma divergência entre o foguete e o combustível. O combustível estava acabando, então o preço ele começou a subir sem combustível e em algum momento ele foi ali e começou a cair, beleza? A segunda etapa aqui do nosso conhecimento, tá, que eu trouxe aqui para vocês, é a convergência. E aqui atrás, logo aqui atrás, nós temos um exemplo clássico disso. Nós tínhamos o preço caindo, com o combustível também diminuindo. Mas isso significa que em algum momento esse foguete tende ali a retornar. É a mesma coisa, por exemplo, de você ir para a padaria comprar um pão. Você sabe aonde é a padaria, mas existem vários caminhos para chegar lá, uns mais longos, outros mais curtos e tudo mais. Então, o volume ele vai indicar onde é a padaria, o próximo movimento ali do preço, mas existem caminhos ali que vão demorar um pouco mais ou um pouco menos para chegar ali naquele destino final, beleza? E essa aqui é a nossa primeira etapa, é para descobrir o próximo movimento, é para descobrir onde está a padaria. E existem outros tipos de análises confluentes, ou seja, com contexto, com o volume, atrelado ao volume, que pode te indicar exatamente ali o caminho mais correto ali do gatilho de uma operação, por exemplo, que pode botar lucro no seu bolso de fato. Voltando para o nosso exemplo aqui, pessoal, então a gente teve aqui ó, o nosso preço caindo, o nosso foguete vindo para a Terra e o combustível acabando. Naturalmente, então, a gente começa a ver o preço já tendo aqui uma certa reação e o que acontece? Nós temos o preço subindo e também o volume aqui subindo. Ou seja, nós temos pouco combustível na queda e muito combustível, um movimento bem bonito, de que o interesse naquele movimento de alta estava maior do que no da queda, certo? E aí, mesmo assim, o preço começou a cair aqui e depois a gente teve uma alta bastante expressiva em algum momento, beleza? E aí a gente teve aqui uma representatividade em percentual de mais ou menos 3,4% aqui de valorização do preço. E esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, nada mais é que na nossa linha de raciocínio, nós chamamos de convergência. Nós tivemos
um preço subindo e o interesse aumentando ali naquele movimento, beleza? Então nós tivemos uma divergência aqui atrás, depois nós tivemos uma convergência. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, mas como que eu uso isso de fato aí na prática? Aí nós vamos chegar no nosso terceiro exemplo, que é basicamente a nossa exaustão. E a exaustão vai mostrar pra gente exatamente pontos cruciais que podem mostrar pra gente ali um possível gatilho de entrada. Claro que confluindo com outras informações no gráfico. Vou dar um zoom aqui bem próximo desse comportamento de vela junto com o volume, tá? Nada que a gente está fazendo aqui é de forma isolada, tá ok? Então nós vamos usar tanto o comportamento do preço, ou seja, a movimentação da vela, com o volume, tá? Aqui a gente tem uma exaustão bem característica. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, ele não é tirado do nada, tá, pessoal? Existe uma regra de mercado criada e desenvolvida pelo Wyckoff que fala pra gente a respeito do esforço versus resultado. Que é o esforço nada mais é que o nosso combustível, o nosso volume, o trabalho que é feito ali para a movimentação do preço. E o resultado é o preço, ou seja, a movimentação da vela. Então, quanto menos resultado e maior esforço nós tivermos, nós teremos então uma exaustão. De forma prática, o que isso significa? Significa que nós tínhamos, inclusive, uma queda com uma divergência, o volume caindo. Em algum momento aqui, os vendedores encontraram um suporte muito forte, ou seja, compradores aqui defendendo as suas posições. E aí gerou-se aqui dentro desses 15 minutos, desse tempo gráfico que a gente está, muita compra e muita venda. Isso significa que houve muito esforço, muito trabalho para pouco resultado, ou seja, os vendedores já estavam ficando exaustos aqui e posteriormente o preço subiu. Isso não é uma coincidência, tá? Isso acontece recorrentemente no preço. E para identificar, uma dica que eu dou para vocês é só observar as velas anteriores. Olha o tamanho dessa vela, ou seja, do resultado, e olha o tamanho desse esforço. Em contrapartida, na sequência, nós temos esse resultado para esse esforço quase que igual aqui anteriormente e provocou todo esse resultado. Ou seja, aqui nós temos quase que 6, 7 vezes aqui menos resultado do que nós tivemos anteriormente com praticamente o mesmo volume. Ou seja, exaustão clara, né? E normalmente, vou dar uma outra dica para vocês para facilitar, a gente tem esses rastros do preço aqui que mostram para a gente uma rejeição daquela região, ou seja, encontraram bastante compradores aqui e esses compradores empurraram o preço para cima, tá? É importante destacar que isso aqui não funciona sozinho. Pode ver que eu atrelei aqui o conhecimento histórico aqui de uma divergência junto com a exaustão e posteriormente a isso o preço subiu, tá? Então, nesse caso, quando você estivesse aqui nessa região, você já poderia identificar pontos aonde houvesse muito volume, muito esforço e pouco resultado. E aí, então, você encontraria bons pontos de entrada aqui posterior a isso, beleza? Então, para concluir, a gente identificou aqui uma divergência, uma convergência e uma exaustão. Esse grupo de características vai mostrar para a gente o possível movimento futuro do preço. Então, com certeza, eu posso garantir para vocês que se vocês aprenderem a usar isso de forma correta, vai colocar muito dinheiro no bolso de vocês no day trade. Infelizmente, nós temos pouquíssimos conteúdos com qualidade como esse que você está assistindo agora aqui no YouTube, falando de forma correta como você enxerga isso no gráfico. Mas se você usar leitura de gráfico, price action, junto com a leitura de volume, identificando de forma prática divergências, convergências e exaustão, você vai colocar muito dinheiro no seu bolso, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever nesse canal e também, por último, deixa aí um comentário explicando e falando as suas dúvidas que eu vou te ajudar. E também, se tiver alguma sugestão de tema para o próximo vídeo, pode colocar que esse canal vai ser extremamente colaborativo e eu quero ajudar vocês. Então, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.